Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando uma sexta-feira. Bom dia, Luiz Américo. Tudo bem? Bom dia, Pavão. Bom dia essa galera que nos prestigia nesta sexta-feira nublada aqui na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bom dia, Jefferson, Williams, Gisele. Valeu, Jefferson. Bom dia, Serra, Milica. Bom dia, Gustavão, Guilherme, Bianca. Bom dia, Bianca. Bom dia, Li Passos, Jean Fidelis. Bom dia, Tenório, Luiz Américo. Galera, se quiserem me ajudar e mandar aviãozinho aí para quem vocês conhecem, que esteja estudando, que acha que essa live poderá facilitar a vida daquela pessoa, eu fico muito grato, tá legal? Mas se quiserem ficar só assistindo, eu também fico muito grato. Espero que essas lives estejam te auxiliando, espero que esses encontros, deixa eu tentar mudar essa luz desse negócio aqui, que esses encontros estejam sendo interessantes para ti, assim como estão sendo para mim, que você tenha aprendido, que o teu dia seja melhor, tá? Amanhã, como eu vou estar em Santa Cruz, nós não temos, domingo eu dou uma descansada, mas segunda-feira a gente repõe esse nosso estudo, tá? E nós vamos conversar sobre formas de estudar, vamos conversar não só sobre a matéria, tá legal? A partir da próxima semana. Valeu, Fidelis, obrigado. Bom dia, Malta, Heitor, Julinha, contato com Helena, bom dia a todos vocês. Vamos lá, deixa só eu aquecer aqui até os dois minutinhos e pouco. Aula de quarta-feira, o conteúdo foi punk, vou ter que revisar. Todo o conteúdo de competência, te prepara, Parreira Murilo Parreira, que tem outra aula ruim aí, vindo com o Nidal, que é prescrição, tá? Então estudem, que competência é um ponto importante, assim como é prescrição. Bom, pessoal, subiram aqui os batimentos, agora eu já posso diminuir um pouquinho. Qual o conteúdo da live, professor? Pergunta a Andréia. Revisão de competência, Andréia. Na verdade, continuação de revisão de competência. Olha aí a Rosemary, Rosebarri, de Balneário Camboriú. Guterres, 173, é o Giba? Deve ser. Beijo, Giba. João Victor, bom dia. Bom dia, Mauro. Não deixo mais, Márcio. Eu deixo a live salva lá no YouTube. Por quê? Porque lá você pode acelerar a live, tá? Então eu baixo a live do feed e subo lá para o canal no YouTube, tá? O canal no YouTube nós abrimos, pedi que você se inscrevesse semana passada, já estamos com quase 1.500 pessoas lá, então a gente vai subindo as lives para lá e eu tô pedindo o pessoal que me ajuda a dar uma olhada como é que faz para tirar o som disso aqui, viu, gorda? Tirar o som disso aqui, subir lá no Spotify, que aí eu também consigo disponibilizar essas lives lá para quem tá no carro, para quem tá andando, beleza? Bom, 3 minutos, agora vamos com conteúdo. Galera, o Nidal tá aqui. Alguém falou Nidal Jaguara, deve estar por aqui então. Será que ele tá aí? Ô Nidal, se estiver aí, manda uma solicitação e entra um pouquinho aqui para conversar com a galera. Bom, olha só, pessoal. Prestem atenção no seguinte. Fala, Giba. Beijo no amigo. Se estiver em Santa Maria hoje, Giba, vai lá na auditoria. Tá? Ao meio-dia. Um convite ao vivo aqui pro churrasquinho de ovelha. Tá? Aquela ovelha que veio lá de Santo Antônio das Missões. Produção caseira do seu Júlio. Vai lá hoje. Bom, vamos falar um pouco sobre competência, tá? Nós estávamos trabalhando competência na aula de hoje, revisando a nossa aula de terça-feira, tá? Hoje nós vamos revisar a aula de quarta-feira. O que nós colocamos para vocês até ontem? Fixação de competência em razão da pessoa, tá? Ou seja, foro por prerrogativa de função, e fixação da competência territorial, quando eu sei o local do crime. O que nós vamos ver hoje, tá?
Nós vamos, isso aí, Giba, nós vamos ver hoje competência quando nós não sabemos o local do crime. Estamos estudando agora, então, a partir do artigo 72 do CPP. E o que ele diz, Maurão? Ele diz assim, que quando desconhecido o local em que o crime for praticado, e aqui eu falo para vocês, adotamos, conforme o artigo 70, a teoria do resultado. Local do crime para nós é onde o crime se consumou, ou no local do último ato da execução, nos casos de tentativa. Mauro, eu não sei qual é o local do crime, mas nós temos que fixar uma competência. Vamos, portanto, nos valer do artigo 72. E ele diz, quando você não sabe o local do crime, você vai para o foro do domicílio ou residência do réu. Do réu, não é da vítima, é do réu. Existe um foro hoje, Maurão, considerando a vítima, existe artigo 70, parágrafo 4º, mas nos casos de estelionato virtual, beleza? Beleza, então se eu não sei o local do crime, eu vou para a situação relacionada a domicílio ou residência do réu. Agora surgem alguns problemas. Imaginem que o réu tenha 2 domicílios. Isso é possível? É possível. O Nidal, que estava na live, eu, o defensor público, meu amigo Guterres, o Giba, todos nós estudamos pelo Código Civil de 1919 de Clóvis Bevilacqua, é isso mesmo. Pô, vocês são tão velhos assim? Não, é que ele teve uma vigência que superou todas as constituições, superou 34, 37, 46, 62, 67, 69 ali, e 88, e ela só deixou de ser vigente, o Código Civil, em 2002. Mas o que eu quero dizer com isso? Tanto o Código Civil de Clóvis Bevilacqua, de 16, quanto o Código Civil que a maioria de vocês aqui estudou, que é o Código Civil de 2002, eles admitem a pluralidade de domicílios. Então pode acontecer a seguinte situação. A FGV vem e diz para nós, eu não sei o local do crime, sei que o autor é o Mauro. Sei que o Mauro tem domicílio somente em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É em Santa Maria, Rio Grande do Sul que o crime vai ser julgado. Agora vem a FGV nos sacanear. Mas melhorou bastante. E ela diz assim, eu não sei o local do crime, sei que o Mauro é o autor do crime e sei também que ele tem um domicílio em Santa Maria e um domicílio em Santa Cruz do Sul. Maurão, dá um exemplo de como que eu poderia ter um domicílio em Santa Maria e em Santa Cruz do Sul. Eu sou servidor público, sou analista da Justiça Militar, então eu tenho um cargo público em Santa Maria e eu tenho um apartamento em Santa Cruz, onde eu moro. Imaginando essa situação, quantos domicílios eu tenho? Eu tenho lá em Santa Cruz do Sul meu domicílio voluntário. Domicílio voluntário. Por quê? Porque eu tenho um apartamento lá. Aqui em Santa Maria, por força de lei, por eu ser funcionário público aqui de Santa Maria, eu tenho meu domicílio legal aqui em Santa Maria. Então veja, eu tenho 2 domicílios, um legal em Santa Maria e um voluntário lá em Santa Cruz do Sul. Nestes casos, pessoal, como que será fixada a competência se eu não sei o local do crime? Nesse caso, nós vamos fixar a competência, e é a 3ª ou 4ª vez que eu te falo isso, nós vamos fixar a competência no caso de pluralidade de domicílios pela prevenção. Mauro, o que é prevenção? Prevenção é aquela forma de fixação da competência que está lá no artigo 83 do CPP. E o que diz a prevenção, Claranta? É isso mesmo. A prevenção diz que quando eu tenho 2 ou mais juízes competentes, será competente aquele que primeiro tomar uma decisão naquele processo. Então, no meu exemplo dado até agora, se o juiz aqui de Santa Maria, onde eu tenho meu domicílio legal, determinasse a prisão, a minha prisão, ou uma busca e apreensão na minha residência aqui, estaria ele se tornando prevento. E qual a consequência, Mauro, dele se tornar prevento? Ele retira a competência do juiz
de Santa Cruz do Sul. Isto é prevenção. Claro isso, galera? Isto é prevenção. Não esqueçam de printar e me marcar se vocês puderem, eu ficaria muito, mas muito feliz, tá? Em poder compartilhar com os outros esse nosso trabalho. Seria para mim muito importante na divulgação. Mas seguimos. Então vamos lá, o que nós vimos até agora naquela revisão, em 10 minutos? Nós vimos que o foro, no caso de eu não saber qual é o local do crime, será o local de domicílio do autor. Beleza. Do criminoso, do réu. Segundo, nós vimos que se este réu tiver 2 ou mais domicílios, que é perfeitamente aceitável pela legislação civil, a chamada pluralidade de domicílios, este réu, tá, tem 2 ou mais domicílios, o foro será determinado na regra do artigo 83, que é prevenção. E aqui agora tu larga o teu celular e presta atenção, porque eu preciso deste entendimento, desta premissa, para irmos para outra forma de fixação. Olha para mim. O que é prevenção? Eu tenho o juiz A, da cidade onde eu tenho domicílio legal, e tenho o juiz B, da cidade que eu tenho meu domicílio voluntário. Qualquer um desses dois aqui que atuar primeiro no processo, tomando uma decisão válida, ainda que anterior à denúncia, retira a competência do outro, tornando-se prevento. Isto é prevenção. Agora, e se a FGV apresentar a seguinte situação para nós? Eu não sei o local do crime, ok? Então é o domicílio do réu, calma. O réu não tem domicílio. Puta que pariu, Maurão, como que ele não tem domicílio? Ele é um nômade. Ele é um nômade digital. Lembra os exemplos que eu dou na aula? O velho, o Nidal, pega, vende tudo e sai, pega a Nick, a Nath e a Bélia e sai viajar o mundo, compra um avião e sai viajar o mundo. Ele não tem mais domicílio. Nesse caso é prevenção? Não, porque a prevenção pressupõe 2 juízes competentes. No caso da pessoa não ter competência, não tem juiz. O caso da pessoa não ter residência, não tem juiz competente. Então não se fala da prevenção. Se fala do que, Mauro? Do primeiro juiz que tomar conhecimento. De onde é esse juiz? Do Brasil. Do Brasil. E o que é, segundo a doutrina, tomar conhecimento? É receber uma denúncia contra o autor do crime. Beleza? Então a regra, se eu tenho 2 ou mais residências, prevenção. Se eu não tenho nenhuma residência, a regra é a que a competência será fixada pelo juiz que primeiro tomar conhecimento do processo. Beleza, galera? Todo mundo junto aí? Ótimo. Agora eu quero falar com vocês sobre os artigos ali 88, 89 e 90, se eu não estou enganado, mas é por ali, tá? Que vai falar o seguinte. O Nidal, valeu, Thaís. O Nidal, quem é o Nidal? Velhinho, gordinho, carequinho, aquele que faz flexão no crossfit de joelho, esse mesmo. O Nidal... Valeu, Amanda. Que pena que tu é do trabalho, mas tudo bem, tô brincando. O Luizão, meu amigão, meu irmão mora aqui do lado, tá sempre me incomodando, daqui a pouco é para ele entrar aí. Olha só. Quando um crime é cometido a bordo de um navio brasileiro, o Nidal, ele ensina vocês, presta atenção aqui para mim, que existe o território brasileiro geográfico. O que é o território geográfico, Mauro? É do Oiapoque ao Chuí, do Acre a João Pessoa. É o território geográfico. Mais o mar territorial, que é aquela faixa de 12 milhas náuticas. Não me pergunte o que é milhas náuticas, que eu não sei, tá? Agora olha para mim. Existe também o território ficto. O que é o território ficto? São os navios e as aeronaves brasileiras de propriedade privada que se encontram em alto mar ou de origem pública que se encontra em qualquer local do mundo. Isto, Thaís, eu vou só melhorar um pouquinho isso aí. Isto é território ficto, beleza? Beleza. Imaginem que em alto mar ocorra um crime. Primeiro nós temos que lembrar que se o navio é grandão,
se o navio faz viagens intercontinentais, a competência é da Justiça Federal. Se for um barquinho pequeno, um batô, é de competência da Justiça Estadual. Mas veja, o crime aconteceu em alto mar. Quem é que vai julgar esse crime, Mauro? Segundo os artigos do CPP, o crime será julgado pelo local, competência territorial será fixada pelo local em que o navio, após o crime, atracar. Então acontece um crime próximo a Fernando de Noronha, tá? Próximo, lá no meio do mar, para não ter dúvida. E o navio vem e atraca em Santos. Quem é que vai julgar? É um navio grandão? É um navio grandão? Então vai ser a Justiça Federal de Santos. É um naviozinho pequenininho, pesqueiro, um reboquinho. Não é navio para fins de aplicação da Justiça Federal. Então vai ser a Justiça Estadual de Santos. Beleza? E se o navio não vem mais para o Brasil? Mas o crime vai ser julgado aqui. Era um navio de cruzeiro que sai do porto de Rio de Janeiro com direção a fazer a sua rota, a sua temporada na Europa e não volta mais para o Brasil. Mas ele saiu do porto do Rio de Janeiro. Durante o trajeto acontece um crime. No Brasil ele vai ser julgado onde? No local em que se deu a suspensão. Falando marinhês aqui que eu aprendi há pouco. A suspensão. O que é suspender? É levantar a âncora e sair. Então funciona assim. Crime no mar. Navio atracou. Competência pela atracação. O navio estava atracado e suspendeu. Saiu. Competência pelo local em que o navio saiu. A mesma regra vale para a aeronave. Um crime que acontece no espaço aéreo brasileiro ou em cima do mar. O avião sai de Recife, está passando sobre Curitiba, com destino a Porto Alegre, e um crime acontece. Primeiro, será a Justiça Federal, por força do artigo 109 da Constituição, que irá julgar. Agora, a Justiça Federal de onde? De Recife, local que partiu a aeronave, ou de Porto Alegre, que o avião pousou no Salgado Filho? Porto Alegre, porque é o local em que o avião toca o solo após o crime. Mauro, e se o avião sai em direção a Portugal, vai em direção a Portugal e Espanha, ele vai de TAP para Lisboa ou Madrid. Neste caso, a competência será fixada de onde o avião saiu. Então o avião saiu daqui, de Guarulhos, São Paulo, com direção à Europa. Em cima do Atlântico ocorre um crime. Quem julga? Justiça Federal, porque é um avião, de Guarulhos, São Paulo. Por quê? Porque foi o local que partiu este avião. Beleza? Então, muito cuidado. Olha a doutora Bruna aí nos prestigiando. Tá? Cuidado, então, com esta situação. Tá? Então, vamos seguir agora. E atenção, eu peço a atenção de vocês agora ao artigo 88 do CPP. A OAB gosta, o concurso um pouco mais difícil adora cobrar isso de vocês. O que diz o artigo 88? Pessoal, esse artigo refere-se à jurisdição brasileira por crimes que aconteceram fora do Brasil e que estão sujeitos à nossa jurisdição. Primeiro nós temos que fazer um recorte na aula aqui. É possível que crimes praticados fora do Brasil estejam sujeitos à lei brasileira? É possível. Que legal, Alessandra, show de bola. É possível. É possível como? Vou te dar um exemplo. Estamos falando da aula do NIDAL. Estamos falando sobre extraterritorialidade da lei brasileira. Artigo 7º, no inciso 1º, tem a extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º do Código Penal. Sim, Luiz Américo, aí aplica o artigo 6º, porque é um crime é um crime à distância, ou seja, tanto é competente o Brasil como é competente o local que chega. Mas a OAB não vai te perguntar o local que chega, vai te perguntar a competência do Brasil, e aí vale a regra que eu falei até agora, tá? Então olha pra mim, quando que um crime é sujeito à legislação brasileira praticado lá fora?
quando estivermos diante dos casos de extraterritorialidade da lei brasileira. Maurão, me dá uma dica. Claro, o artigo 7º, inciso 1º. Incondicionada, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, crimes contra a administração pública por quem está a serviço do Brasil lá fora, crime de genocídio, crimes contra a União, Estado, município, são crimes que estão sujeitos à jurisdição brasileira, ainda em que pese e sejam praticados lá fora. Então imagine um caso concreto. Diante de uma situação de trabalho como secretário da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Eu, Mauro, secretário da Embaixada, fiz o Instituto Rio Branco, hoje sou aspirante a embaixador e trabalho na Embaixada como secretário de primeiro, assim, tá? Secretário, valeu Jefferson, de trabalho como, valeu Marinho, como secretário lá, tá? O primeiro cargo de embaixador. Acontece que eu me aproprio de garrafas de água da Stanley que estão... Stanley, podia nos patrocinar. Né? Uma boa, né? Tá? Esse crime é o crime de peculato. Artigo 312, praticado por Mauro, funcionário público, contra a administração pública. Mas o crime aconteceu lá, na Argentina. Então eu não posso considerar o local do crime. Não posso, porque é fora do território brasileiro. Mas vai ser julgado aqui no Brasil onde? Depende, pessoal. Se nesse meu exemplo eu já morei no Brasil, numa cidade no Rio Grande do Sul, eu serei julgado em Porto Alegre. Por quê? Porque é o local da capital do estado que por último eu residi no Brasil. Se eu morei em Juiz de Fora, eu vou ser julgado em BH. Por quê? Porque Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais em que por último eu residi. E se eu nunca residi no Brasil, Mauro, aí você é julgado em Brasília, tá? Em BSP, você é julgado na capital da República. Onde eu encontro isso? No artigo 88 do CPP. Beleza? 21 minutos, fixamos a competência. Acredita em mim, olha no meu olho. Se você assistiu a live de ontem, se você assistiu até agora 20 minutos da live de hoje, não tem absolutamente nada que a FGV possa te perguntar sobre fixação de competência que esteja no CPP que tu não tenha visto. Ah, Mauro, Justiça Federal, não falamos ainda, tá? Mas sobre fixação de competência, nós já vimos. Bom, nesses próximos 20 minutos eu quero muita atenção de ti. Ah, muita atenção mesmo. Por quê? Porque nós vamos falar agora... Tá muito escura essa tela, agora? Não? Nós vamos falar agora de formas de modificação de competência. Uma vez fixada, isso, Justiça Federal da Capital, isso. Tá? Aí vai depender, tá? Olha, Diogo, cuidado, cara. Vai depender se é Justiça Federal ou não de critérios de fixação do 109. O artigo 88 não fixa a competência da Justiça, mas fixa a competência do local do crime. Então poderá ser federal, poderá ser estadual. Murilão, já falei aqui, a live não fica salva aqui, a live fica salva no YouTube. Live salva no YouTube, tá? Deixa eu colocar aqui, que daí o pessoal não fica perguntando. Não, botei excluir, perdão. Live no YouTube, beleza? Ponto de exclamação, publicar, publiquei, venho aqui, fixei, beleza? Então olha só, galera, imaginem o seguinte, tá? Foi fixada a competência, eu posso modificá-la? Pode. A modificação, como regra, acontece em 4 situações. Primeira situação é desaforamento, mas aí é tribunal do júri, a professora Letícia que vai falar com vocês, mas eu vou dar o exemplo para vocês não esquecerem. Eu falo de Santa Maria, cidade que infelizmente perdeu um grande número de jovens em razão do crime, da tragédia da Boate Kiss. Esse julgamento está ocorrendo em Santa Maria, Mauro? Não está ocorrendo. Em Santa Maria estava ocorrendo, depois nulo, não nulo, mas ele ocorreu em Porto Alegre. Por quê? Porque houve a modificação da competência. Ora, se esse crime aconteceu em Santa Maria, deveria ter sido julgado aqui,
por força do artigo 70, eu sei o local do crime. Mas por questões que não dizem respeito a nós, esse crime que ocorreu em Santa Maria, foi desaforado para Porto Alegre. Isso só acontece nos casos do Tribunal do Júri. Beleza? Beleza. Segunda forma de alterar a competência. Primeira, desaforamento. Segunda, IDC. O que é IDC, Maurão? IDC são as iniciais de incidente de deslocamento de competência. O incidente de deslocamento de competência, ele está previsto na Constituição Federal, foi acrescentado em 2004 pela Emenda Constitucional 45 e ele ocorre da seguinte forma. Se eu tenho um crime de competência da Justiça Estadual, mas esse crime ele é contra direitos humanos, em que o Brasil é signatário de alguns tratados de direitos humanos, desse direito humano, é possível que o Procurador-Geral da República, o PGR, venha a suscitar, a pedir ao STJ que o STJ desloque, por isso incidente de deslocamento da competência, desloque a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Isso aparece onde, Mauro? Isso aparece no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. Você que tem o VAD missioneiro, está se preparando para a segunda fase, vai abrir essa porcaria e vai sublinhar o parágrafo 5º do artigo 109. O IDC, o incidente de deslocamento de competência. Beleza? Beleza. Pessoal, acabei de ter uma ideia aqui. Nas lives da semana que vem, em uma delas, eu vou fazer o sorteio, tá, do VAD missioneiro. Quando essa live aqui chegar em 300 pessoas, eu vou fazer ao vivo um sorteio do VAD missioneiro e eu vou encaminhar para vocês, inclusive assinado. Não assinado não, para você poder usar na segunda fase, tá? Mas eu vou encaminhar o VAD quando essa live chegar nos 300. Tá difícil, Mauro? Tá longe? Não. Vocês vão ver que quando começarem a falar, o pessoal do curso começar a ouvir, vai ver que essa revisão gratuita aqui, ela é objetiva e ela ajuda muito quem assistiu a aula e quem não assistiu também, a galera vem. Então, compromisso meu, chegando nos 300 ao vivo, nesse dia eu faço um sorteio de um VAD missioneiro para nós, tá legal? Medo de esquecer 109, não tem remissão no CPP para ele. Tem sim, num monte de lugar, Murilo. Ixi, o que não falta, basta tu procurar incidente, basta procurar deslocamento, o que não falta é remissão do 109 na Constituição quando fala em crime federal, tá? Quando eu falar em crime federal, tu vai começar a ler aí, tu vai te apavorar de como tem remissão. Fala, Andemburgo, forte abraço. Bom, seguimos aqui. Primeiro, então, critério de desaforamento Primeiro critério de deslocamento é desaforamento. Segundo critério, Mauro, é o IDC. O terceiro critério e o quarto critério referem-se à conexão e à continência. Quando se fala em conexão ou continência, estamos falando, tá, de deslocamento de competência de situações que estão previstas no artigo 76 e 77 do CPP. Francis, onde compra o VAD? Pergunta a Laís. Laís, no Google, tu bota aí VAD missioneiro, VAD penal CEISC, ou melhor, seria diretamente no site da Juspodium, que é a editora que nós trabalhamos, tá? Lá você vai conseguir um preço legal e também a Juspodium tem uma logística de entrega do VAD que é absurda, tá? O VAD hoje ele tá esgotando, daqui uns dias esgota a primeira edição, se Deus quiser, porque os caras são muito bons na entrega, tá? Isso, e aí lá, quem é, né, Gisele, quem é aluna CEISC tem inclusive cupom de desconto que aparece lá na nossa plataforma. Bom, seguindo, galera. O que é conexão e o que é continência? Eu preciso saber como regra não. O que eu quero que você vá para a prova sabendo é como você resolve este problema que a FGV te apresenta. Mas eu vou rapidamente aqui, 109 não, Mateusão, 109 é da Constituição Federal. Falei 200 vezes aqui porque me preocupa que vocês acham que tudo é do CPP. 109, parágrafo 5º é da Constituição Federal e não do CPP, tá? Isso, olha ali, a Francine tá ligada e já resolveu para mim, já atendeu a dúvida do Matheus. Vamos lá.
Galera, olha aqui pra mim. Quando que eu tenho conexão e quando que eu tenho incontinência? Da maneira que dá para explicar numa live. Conexão e incontinência você tem quando eu tiver conexão, várias infrações sendo praticadas simultaneamente em concurso de agentes ou reciprocamente, uma contra as outras. É a chamada conexão intersubjetiva. Puta que pariu, Mauro, é difícil. Isso é um pouquinho difícil, tem que decorar, mas não precisa tu decorar para tua prova. Isso não está na lei, tá? Esses nomes, intersubjetiva. Mas no artigo 76 está escrito ali. São conexões, são conexos crimes quando infrações forem praticadas simultaneamente, por simultaneidade, por concurso de agentes ou umas contra as outras, que é reciprocidade. Isso é conexão. Quando que eu tenho outro tipo de conexão chamado conexão objetiva? A conexão objetiva é quando eu tenho dois crimes conexos. Um crime, ele é praticado, por exemplo, para trazer uma impunidade no crime anterior ou para assegurar uma futura execução de outro crime. Vamos dar dois exemplos que eu acho que fica mais legal. Obrigado, Danton. Olha só, imagina que eu tenha... Ah, escura essa minha tela, deixa eu ver a cabeça, fica olhando. Deixa eu desligar isso aqui, deixa eu ver se melhora pra mim. Ah, melhorou horrores. Ah, pessoal, vou deixar desligado. Dá uma olhadinha se mudou muito a luz aí, agora. Pra mim ficou melhor, agora tá me dando a cabeça. Olha só, galera. Quando é que eu tenho uma conexão teleológica ou consequencial? Quando o cidadão vagabundo vai estuprar a esposa de alguém e mata esse alguém. Veja, ele mata o alguém para assegurar uma futura situação de estupro. Isso é uma conexão objetiva. Pode ser o contrário. Ele pode ter estuprado alguém, ao ser reconhecido, resolve matar essa outra pessoa. Estamos diante de uma situação de conexão objetiva. E por último, existe a conexão probatória, que é aquela conexão em que a prova de um crime interfere no outro. Por exemplo, quando eu tenho um furto ou um roubo, em que você pega o objeto bem móvel que foi subtraído, com violência ou não, aqui não interessa para nós, e vende para outra pessoa. Eu tenho conexão entre dois crimes. Entre o crime de furto / roubo e o crime de receptação. Então esses crimes são conexos. E qual a consequência da conexão, Mauro? Os crimes têm que ser julgados juntos. Então nós vamos modificar a competência para um desses crimes. De outro lado, eu tenho a continência. A continência ocorre quando eu tenho uma pessoa praticando vários crimes. Aí esses vários crimes são conexos e devem ser julgados juntos. Por exemplo, no caso de concurso formal do artigo 70, aberratio ictus do artigo 73 ou aberratio criminis do artigo 74. Tá? Tudo isso aí lá do Código Penal, o Nidal ensina vocês. Então eu tenho isso. Eu tenho formas de modificar a competência. Pá, Mauro, agora fudeu. Por quê? Porque eu não decorei isso aí. Acredita em mim, olha no meu olho aqui. Anos de experiência nisso. A FGV não vai te perguntar se isso é conexão ou se isso é continência. Não vai. O que ela vai te perguntar é o seguinte: quem é que julga? Ela vai dizer, os dois crimes são conexos, quem julga? E aí tu vai pegar uma caneta, que é aquela que grita no teu olho, e tu vai marcar o artigo 78 do CPP. Vou repetir. Tu vai marcar o artigo 78 do CPP. E o que diz o artigo 78? Ele traz regras de fixação da competência no caso de conexão e ou continência. E quais são essas regras? Primeira regra. Se um desses crimes tiverem conexão ou continência com um crime do tribunal do júri, quais são os crimes do júri, Mauro? Homicídio, aborto, auxílio ao suicídio ou infanticídio. Esses crimes, sendo conexo com outro que não seja militar ou eleitoral, cuidado com isso, tá? Se for conexo com o militar ou com o eleitoral, nós vamos separar. Se não for um crime comum que não seja eleitoral ou militar, presta atenção, vai tudo pro júri. O júri é forte, o júri traz tudo para ele. O júri é forte, o júri traz tudo para ele. Isso em razão
do artigo 78, inciso 1º. Obrigado, Rosemary. É isso mesmo, artigo 78, inciso 1º. E se não for crime do tribunal do júri, Mauro? Bom, se não for crime do tribunal do júri, eu vou ter que olhar para, primeiro, qual o crime mais grave? Imagina que eu tenho uma conexão entre um crime de roubo e um crime de furto. Qual a pena do roubo? 10 anos, pena máxima. Qual a pena do furto? 4 anos, pena máxima. Nesse caso, pessoal, a competência para julgar os dois será do juízo que era competente para julgar o roubo. Por quê? Porque o roubo é o crime mais grave. E quando os crimes forem diferentes, muito cuidado com isso, tá? Eu não olho para a quantidade de crimes. Eu vou olhar para a pena em abstrato. Então, se eu tenho um roubo e 10 furtos conexos, aí somando as penas dos roubos no concurso material daria 40 anos, Mauro, não interessa. O que vai interessar é que o roubo tem abstratamente a pena maior. Valeu, Dailton. E tudo vai, Jailton, e tudo vai para ele. Beleza? Beleza. E se os crimes forem iguais? Eu tenho um roubo e roubo. Eu tenho roubo na cidade A e roubo na cidade B. Só que na cidade A são 4 roubos. Na cidade B é um roubo. 4 roubos, um roubo. Nesse caso, esse um roubo vai somar a esses 4. Por quê? Porque quando os crimes são iguais, eu vou olhar para o local em que foi praticado o maior número de crimes. Mauro, e se a situação for essa? Um crime de roubo na cidade A e um crime de roubo na cidade B. Puta que pariu, e fudeu. Por quê? Eu não posso olhar para a pena mais grave, porque ambos têm 10 anos. Eu não posso olhar para a quantidade de crimes, pois a quantidade é a mesma. Nesse caso, mais uma vez, vamos fixar a competência pela prevenção do artigo 83, ou seja, no caso de conexão ou continência, em que a mesma quantidade de crimes ocorra, e quando os crimes forem iguais, eu vou fixar a competência pelo juiz que primeiro tomar uma providência no processo, ainda que anterior ao recebimento da denúncia. É o que reza para nós, é o que diz para nós o artigo 83 do CPP. Agora atenção, pessoal. Vamos separar vocês dos outros, vamos aproveitar esses 104 que estão vendo ao vivo aqui, vamos separar dos outros milhares que irão fazer a prova da OAB? Vamos. Imagina que o conflito seja entre um crime federal e um crime estadual. Segunda-feira, 8h30 da manhã, nós fizemos continuamos o nosso projeto de penal em movimento, e aí eu vou falar para vocês sobre a competência da Justiça Federal. E eu vou dizer o seguinte: quando um crime for contra uma empresa pública, é da Justiça Federal. Quando um crime for contra uma sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual. Dá exemplo, Mauro? Dou sim. Crime contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, capital 100% nacional, é de competência da Justiça Federal. Crime contra Banco do Brasil é de competência da estadual, pois o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Imaginem que eu tenha então o seguinte cenário: um furto contra a Caixa, pena de 4 anos, Justiça Federal, e um roubo contra o Banco do Brasil, Justiça Estadual, roubo com pena de 10 anos. Aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A do Código de Processo Penal, cuidem o tempo verbal agora, a competência seria da Justiça Estadual, pois ela julga o crime mais grave, qual seja, o furto. Mas o STJ não aceita isso. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, num verbete sumulado de número 122, nesses casos não se aplica o 78, inciso 2, a linha A, e a competência é da Justiça Federal, tá? Nesse caso, vai tudo para a Justiça Federal. Isso mesmo, Jorjão, tá? Vai tudo para a Justiça Federal. Se alguém puder colocar para mim aqui a súmula 122 do STJ, eu ficaria muito, mas muito agradecido. Pessoal, agora eu posso dizer para vocês. Falta 1 minuto para 40 minutos de live, da live 2 de competência, e vocês têm tudo.
mas absolutamente tudo que precisam saber de competência, salvo competência da Justiça Federal, que é a nossa live da semana passada. Eu queria o teor dela, Marcele, só o pessoal ler aí o teor. Mas o melhor é vocês irem ao VAD Missioneiro e sublinharem a súmula 122 do STJ, tá? Ir ao VAD Missioneiro e sublinhar a súmula 122 do STJ para ter aquela noção do que é essa súmula, ficaria perfeito, beleza? Galera, 40 minutos, eu tenho que ir para a auditoria, já estou um pouco atrasado, vou tomar um cafezão aqui e sair rápido para lá. Queria dizer que foi um prazer ter estado com vocês aqui, essas 100 e poucas pessoas que nos assistiram ao vivo. Sempre é uma demonstração de prestígio para mim ter essa galera aí no Instagram como o nosso, um Instagram de estudo, que não é de música, não é nada, é um Instagram quem está aqui quer estudar. Então, bom final de semana para vocês todos. Não esqueçam que o estudo é uma constante que vocês têm também missões a resolverem no dia, nos finais de semana, tá? O cronograma do CEIS que está aí. E vamos seguir a vida, tá legal? Forte abraço e nos encontramos aqui no mesmo bate-horário, 8h30 na segunda-feira. Não esqueçam que a live vai ser salva hoje de manhã ainda lá no canal nosso, no canalzinho do YouTube. Obrigado. Fera são vocês, Jailton, que ficam me ajudando aqui. Olha aí, o Murilo colocou para nós o teor da súmula 122 do STJ. Obrigado, Murilo, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana, tá? Cuidado para não tirarem uma vida e cuidado para não criarem uma vida. Tô brincando. Beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau.